Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula da nossa disciplina de pensamento computacional. No módulo 3, iremos ver sobre programação em blocos para narrativas digitais. Para isso, na unidade 1, iremos entender um pouco mais sobre a programação em blocos. Primeiro, vamos entender o que é programação em blocos. Você já teve acesso à programação em blocos nos módulos anteriores, quando você manipulou o Code.org e o Gearsbolt, que são duas ferramentas que utilizam esse tipo de programação para comandarmos ali, seja o robô ou seja os personagens para realizar os desafios do Code.org. A programação em blocos ela é inspirada em peças de Lego. Então, por isso que os seus comandos eles são encaixados. Além disso, uma característica muito comum da programação em blocos é separar por cor os blocos que têm como objetivo movimentar o personagem, emitir sons, ter comandos de controles, comandos de operadores. Então, cada conjunto de blocos tem uma cor diferente, o que também se assemelha a blocos de Lego, que conforme cores diferentes de blocos que tenham certa característica, a gente consegue conectá-los para construir algo. A vantagem desses tipos de programação, principalmente para quem está iniciando nesse universo, é que ela abstrai a sintaxe. Pois, se fosse uma linguagem de alto nível que temos hoje, como C, Java, Python, PHP, dentre outras, teríamos que aprender a digitar corretamente os comandos. Então, se em algum momento esquecêssemos de um parênteses que era necessário, um ponto e vírgula, um ponto, o código já não seria executado. Então, quando aprendemos a programação utilizando outras ferramentas, como essas citadas, além de aprendermos a questão da sintaxe, ou seja, quais são as regras de escrita dos comandos daquela ferramenta, teríamos também que aprender a questão da semântica, que é a questão dos conceitos ali envolvidos nessa programação. Ou seja, podemos dizer que quando a gente utiliza a programação em blocos, nós podemos nos concentrar apenas no significado dos seus comandos, facilitando muito o aprendizado. Dessa forma, a gente reduz a complexidade que é aprender programação pela primeira vez para quem está iniciando. Aqui eu tenho um exemplo. Caso eu quisesse imprimir numa tela Olá Estudante, utilizando, por exemplo, Python, como é o exemplo que está aqui na imagem, eu teria print, que é um comando especial do Python para que eu possa imprimir algo na tela, teria que abrir parênteses obrigatoriamente, abrir aspas, e aí então colocar meu texto que eu quero imprimir. Então, são vários passos. Então, aqui a questão de sintaxe seria o quê? Eu ter que colocar aqui corretamente o print, abrir, fechar parênteses, abrir, fechar aspas, para que então eu possa colocar o texto que eu quero exibir numa tela. Já na programação em blocos, essa parte da sintaxe, de ter que digitar um comando, eu não preciso me preocupar. Basta que eu arraste o comando correspondente que faz um personagem ou algum elemento na minha interface se comunicar com o usuário, então somente colocar um diga, né, aqui no caso do Scratch, olá estudante. Então, o único trabalho que eu tive foi arrastar o bloco e digitar o texto ali dentro, enquanto que no Python eu tenho um trabalho aqui adicional em relação à minha ferramenta. A ferramenta que iremos trabalhar aqui agora é o Scratch. Também já conversamos sobre ele nas aulas anteriores. Mas para relembrar, o Scratch ele foi uma ferramenta baseada no Logo. O Logo era uma tartaruga gráfica que se movimentava para frente, para trás, virava à direita, à esquerda, dependendo dos comandos ali então que o estudante colocava para movimentá-la e assim criar figuras geométricas. Nós vimos um pouco sobre o Logo e sua história no módulo 1. O Scratch ele foi proposto por Mitchell Resnick, pois ele trabalhou com Papert, que foi pesquisador que criou o Logo na época lá no MIT. O Scratch
Ele evolui um pouco em relação ao logo, por quê? O logo tinha que digitar os comandos, então eu tinha que me preocupar sim ali em relação à sintaxe. O Scratch, com a programação visual, a gente já pode, então, somente arrastar e largar comandos sem se preocupar, então, com essas regras que a linguagem nos impõe. E ele é destinado para crianças a partir de 8 anos. E por que essa idade? Porque é uma idade em que as crianças elas já são letradas, elas conseguem ler o que o comando vai fazer, certo? E a gente até brinca que é uma plataforma para 8 até os 80 anos, porque ele realmente não tem idade para começarmos a aprender utilizando uma linguagem um pouco mais simples, que vai facilitar esse aprendizado. Utilizamos o Scratch para criar jogos 2D, histórias interativas e animações. Durante esse módulo, nós iremos experienciar a criação desses 3 universos aqui que são possíveis no Scratch. E uma das vantagens do Scratch é o compartilhamento. Então, essa plataforma ela surge com o objetivo de disseminar conhecimento entre todos. É uma plataforma utilizada hoje mundialmente e todos ao redor do mundo podem criar em qualquer momento jogos, histórias e compartilhar com o mundo inteiro. No momento que a gente compartilha esses jogos, ele pode ser utilizado e remixado por outras pessoas. Então, a base do Scratch para que possamos aprender programação é o compartilhamento. O Scratch, ele deu origem a outras ferramentas de programação em blocos, como o Scratch Junior. O Scratch Junior é uma ferramenta que ela é voltada para crianças a partir de 4 anos de idade, que ainda não são letradas. Então, os comandos não têm textos, e sim só representações gráficas em relação ao que ele realiza. E também eu consigo criar jogos, histórias, consigo criar animações nele normalmente, só que reduzindo ainda mais essa complexidade, que é ter que realizar uma leitura de um bloco. Temos também o App Inventor, que ele é destinado para criar aplicativos para Android. A sua linguagem também é baseada em blocos. E temos como realizar o design da ferramenta e programar os componentes por trás utilizando uma linguagem parecida com o Scratch. Ele é um pouco mais complexo, porque eu tenho muitos outros elementos para trabalhar e programar ali, como onde os dados serão armazenados, fazer conexões com alguns dispositivos eletrônicos, dentre outros. Temos o Blockly, que é uma ferramenta que ela é usada hoje para programar robôs de algumas empresas. Então, algumas empresas utilizam essa linguagem para que possamos realizar a programação dos robôs. Tem o Scratch for Arduino, que é uma versão do Scratch em que eu consigo programar componentes do Arduino, como ligar um LED, eu apertar um botão no meu Arduino, um personagem fazer algo na minha tela. Então, essa versão ela serve para essa comunicação do Arduino junto com o meu jogo, com a minha animação que eu estou realizando. Temos o Tinkercad, que também é uma ferramenta que temos hoje no mercado, que ela é destinada a eu também manipular componentes de Arduino. Então, eu consigo criar projetos de eletrônica dentro do Tinkercad. Então, ao invés de usar o Arduino de forma física, com jumpers, com cabos, eu posso usar nesse ambiente simulado e testar ideias. Temos o Gearsbolt e o Code.org, que utilizamos nas aulas anteriores, e também diversas outras ferramentas que utilizam programação em blocos, e a maioria delas tem esse objetivo de ensinar programação para iniciantes, ao mesmo tempo que eu desenvolvo um jogo, desenvolvo um aplicativo, ou que eu manipulo um robô, ou crio um projeto de eletrônica. O Mitchell Resnick, que é o criador do Scratch, ele define os 4 P's de aprendizagem criativa. Ou seja, quando eu estou criando algo, na ocasião ele colocou com o Scratch, ou seja, com qualquer outra ferramenta que utilize programação em blocos, que está explorando a criatividade, então o pensamento crítico, a criação do estudante, eu estou trabalhando com esses 4 P's, então, da aprendizagem criativa. Sendo que o primeiro P é questão de projetos, ou seja,
Quando trabalhamos em grupo, né, estudantes quando trabalham em grupo, ele aprende melhor, porque ele compartilha conhecimentos, às vezes um colega que sabe menos pode auxiliar, nesse processo mesmo, ele não tem tanto conhecimento, mas essa troca, né, quem sabe um pouco mais, quem sabe um pouco menos, ela é muito importante. Então esse compartilhamento é muito importante quando eu vou trabalhar, então, com os pares, dentro de projetos que façam sentido para esses estudantes, né? Então, projetos que estejam alinhados à sua realidade, pois isso desperta aí o, né, terceiro P nosso aqui, que é a paixão. Então, quando nos envolvemos afetivamente com projetos, quando ele faz sentido para nós, então nós conseguimos persistir frente aos erros, né? Porque programação, ela acontece erros no meio do caminho. Então, poxa, eu queria fazer meu personagem pular nesse momento, tentei fazer, não deu certo. Mas eu vou tentar de novo e de novo, vou iterar várias vezes nesse processo até que dê certo, né? Que aí envolve o play, que é o executar e reiterar várias vezes, quantas forem necessárias para que eu obtenha meu resultado desejado. O Scratch, ele é acessado através desse link que vocês estão vendo, scratch.mit.edu. E nós agora vamos para a parte prática, para vermos como é que nos inscrevemos na ferramenta, conhecer a interface dessa ferramenta e criar nosso primeiro projeto ainda bem simples aqui dentro do Scratch. Essa é a interface inicial do Scratch, então vejam que temos muitas possibilidades aqui dentro. O primeiro ponto que devemos ajustar aqui é a questão do nosso idioma. Então, se por acaso o idioma que vocês têm acesso aqui não for o português brasileiro, vocês podem, então, ajustar para outro idioma. O Scratch hoje ele é disponibilizado em mais de 80 idiomas. Vocês conseguem ajustar ele aqui embaixo. Então, aqui eu tenho em português de Portugal, por isso que está com alguns termos, né, um pouco diferentes que a gente utiliza regionalmente aqui. Então, vou mudar aqui para português brasileiro. Aí, agora sim. Primeiro passo é vocês se inscreverem no Scratch. Então, basta colocar o nome. Eu vou só fazer o processo aqui, mas eu não vou concluir, porque eu já tenho minha conta aqui no Scratch. Vocês vão criar uma senha. Então, cria lá a senha. E vão seguir esse formulário. Deixa eu colocar. Vão colocar qual que é o país de vocês, colocam como Brasil. Isso é importante para que ele sugira comunidades que são locais para quem mora no Brasil. O mês de nascimento. Vocês podem ir lá colocar o mês de nascimento, tá? Então, vou lá, continuo, coloco o gênero certinho, e aí eu coloco o e-mail e eu posso concluir a minha conta. Algo bem interessante dessa criação é que eu consigo criar uma conta, mais de uma conta com o mesmo e-mail. Isso é feito porque a gente não pode esquecer que ela é uma ferramenta que muitas crianças vão utilizar. E por regulamento da maioria das empresas, crianças com menores de 13 anos não podem ter contas de e-mail. Então, aqui tem a possibilidade da escola, dos pais, utilizarem o mesmo e-mail que eles já utilizam para outras contas, né, para outras crianças ali, para criar uma conta nova. Então, eu posso ter, para um mesmo e-mail de escola, de uma turma, né, por exemplo, ter diversas contas aqui diferenciadas. E aí eu crio uma conta, eles vão mandar um e-mail de confirmação para o e-mail informado, e vocês devem, então, clicar nesse e-mail para ativar a conta. Voltando aqui para a página inicial, temos outras possibilidades. Temos aqui o Explorar, que é onde conseguimos acessar as criações de jogos, animações, dentre outras, de pessoas ao redor do mundo. Então, uma coisa bem bacana no Scratch é que eu consigo vir aqui nas criações que algum jogador, algum usuário já realizou, e eu posso ver, né, o que o projeto faz, né, consigo executar ele aqui, o que ele faz.
Eu consigo ver o interior dele, ver o interior é ver o código desse projeto. Então, eu consigo vir aqui e ver o código. Poxa, como é que foi construído esse jogo? O código todo está aqui. E caso a gente deseje, a gente pode editar e remixar esse projeto, então. Vou retornar para a página inicial para que possamos logar na ferramenta. Bom, então eu vou vir aqui em entrar, então, na ferramenta, voltando aqui na outra página, e vou colocar o meu usuário. Já estamos logados aqui na ferramenta. E agora, vamos vir em criar para ver algumas possibilidades que temos aqui dentro da interface. Ao entrar aqui na ferramenta, ele vai apresentar, então, essa interface aqui, e vamos, então, entender do que se trata cada espaço desse que temos aqui no Scratch. Primeira etapa que vamos ver aqui são os menus. Aqui em configurações eu consigo alterar o idioma da ferramenta. Eu consigo mudar o modo de cor aqui da ferramenta para alto contraste ou original. Em arquivo eu consigo salvar o projeto a qualquer momento. Ele salva automático, mas caso tenha algum erro de conexão com a internet, alguma instabilidade, eu posso vir aqui e salvar também. Eu posso também salvar como uma cópia, em que ele vai duplicar meu projeto e salvá-lo automaticamente. Eu posso carregar um projeto do computador, então pode ser que eu tenha o arquivo do meu projeto em um computador pessoal, né, que eu tenha baixado em algum momento, ou alguém tenha me enviado um projeto, por exemplo, então posso vir aqui carregar esse arquivo, e eu posso baixar o projeto que eu estou trabalhando para o computador também, certo? Então, essas são algumas possibilidades. Aqui em editar, né, vamos ver sobre ele, mas eu consigo restaurar. Então, quando eu imediatamente eu excluo alguma coisa sem querer, edito algo sem querer, eu posso restaurar ao ponto anterior em que o projeto estava. E aqui para ligar o modo turbo aqui para que possamos ver aqui, né, a nossa execução nesse módulo que vamos entender posteriormente. Aqui eu consigo colocar um título para o projeto, então eu vou nomear aqui como primeiro projeto. E outra questão interessante que temos aqui, que eu vou deixar como dica para vocês, é esses tutoriais. Então, para quem está começando, os tutoriais que a ferramenta disponibiliza são muito importantes. Então, eu consigo vir aqui e escolher qual criação eu quero realizar. Eu quero vir aqui dar os primeiros passos no Scratch, eu quero fazer um jogo de clicar, eu quero fazer um jogo de ping-pong, de perseguição. Então, aqui ele dá um passo a passo de como é que eu realizo esse projeto. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero testar meus conhecimentos, né? Quero começar nesse mundo com o tutorial aqui do Scratch. Eu quero fazer esse jogo de ping-pong. Então, eu posso vir aqui, seleciono o jogo, ele vai primeiro apresentar aqui a ferramenta, o que vai ser desenvolvido no jogo. You can use Scratch to make a Pong game. Bounce a ball. Então, vocês podem ver que ele está em inglês, só que eu consigo, né, ativar aqui a legenda. Ela vem ativada de forma automática, mas eu posso vir aqui e mudar a qualidade desse vídeo. Aqui posso mudar a questão da legenda, se eu quero uma legenda desligada ou em algum outro idioma, certo? Então, temos essa questão aqui também que nos facilita bastante. Eu posso reduzir aqui o meu tutorial, né, a qualquer momento também. E eu vou dando aqui um passo a passo. Ele coloca aqui, por exemplo, olha, adicione um cenário, tá dizendo que eu tenho que clicar aqui. Então, eu vou, junto aqui com os tutoriais, fazendo aqui as minhas criações. Então, eu sugiro que você, estudante, realize pelo menos 3 tutoriais aqui, 2 tutoriais, para você se familiarizar com essa ferramenta que iremos utilizar também no próximo módulo, ok? E aqui eu tenho uma pasta. Essa pasta aqui é uma pasta que fica salva na nuvem aqui do Scratch. Então, meus projetos, como eu falei, eles ficam salvos de maneira automática e eu consigo vir aqui e ver meus projetos que eu criei, certo? Eu consigo criar estúdios, né? Mas que a gente vai ver aí na nossa próxima aula. Então, eu vou retornar aqui para esse meu projeto.
Então, ali eu consigo ver a minha pasta, então, de projetos, todos que eu já acessei em algum momento. Quando eu abro novamente meu projeto, ele vai aparecer aqui para que eu coloque instruções, notas e créditos, né? E eu posso compartilhar meu projeto para que todos vejam. Caso eu clique aqui em compartilhar, meu projeto vai ficar lá naquela página, né, em que eu consigo ver os projetos de todo mundo e todos também conseguem ver o meu no momento que eu compartilho. Então, isso é muito bacana, certo? Então, eu vou voltar aqui, então, para o meu projeto que eu estava editando. E agora vamos entender aqui essa parte aqui da ferramenta, tá? Então, essas 3 abas aqui vamos entender. Aqui em código é onde eu encontro os blocos que vou utilizar para movimentar o meu ator, definir algumas ações, meu personagem, ou para meu palco, que é o meu cenário. E os blocos, vocês vão perceber que eles são categorizados por tipo. Então, aqui estão os códigos de movimento, que são os azuis, o de aparência, que é um roxo, o de som, um lilás, e assim por diante. Dessa forma, isso nos ajuda a evitar alguns erros. Por exemplo, quero que meu personagem ande. Eu não preciso navegar aqui em todas as abas para encontrar o código que vai fazer meu personagem andar. Se ele vai andar, ele vai se movimentar, então está mais próximo aqui ao movimento. Então, se ele vai girar, você tem que se posicionar em algum ponto da tela. Então, tudo isso aqui vai estar em movimentos, certo? Eu quero que o personagem fale, que ele apareça uma caixinha pensando, que ele mude as suas fantasias, que a gente vai entender, ou que ele mude alguma cor do seu projeto, né? Então, da sua aparência. Se eu quero que ele seja mostrado, que ele seja escondido em algum momento, eu vou usar a aparência. Eu tenho os códigos de som, que vai fazer com que o meu personagem emita algum som, certo? Eu tenho aqui os eventos que vão definir quando que o meu personagem irá realizar algo, quando é que eu vou iniciar o conjunto de scripts. Então, vai ser quando eu apertar a bandeira verde, vai ser quando o meu usuário apertar uma seta para cima, por exemplo. Eu tenho aqui questão também dos controles, certo? Então, aqui nos controles eu tenho como colocar algumas condições que vai alterar meu fluxo. Então, poxa, se o personagem tocar em algum outro personagem que faz ele morrer, por exemplo, então eu vou encerrar meu jogo, né? Então, ele vai se esconder, vai aparecer a tela de game over. Então, é nesse sentido. Eu tenho os meus sensores que permitem que, durante a execução, eu verifique se meu personagem tocou em não alguma cor, se ele tocou em algum outro personagem, por meio do qual eu consigo também pedir para que o usuário entre com alguma informação para eu utilizar no jogo. Então, tudo isso aqui são sensores, né? Tem cronômetros, eu tenho aqui como gerar, pegar aqui o ano atual, o dia atual que eu estou, né? Baseado aqui na minha máquina. Os operadores, né? Caso eu queira somar, dividir, gerar números aleatórios, fazer comparações, comparações lógicas aqui. Se eu quero juntar frases, né? Texto com frase, uma variável com um texto. Tem as variáveis também, que vamos entender depois, que elas são alguns nomes que são capazes de guardar valores durante a execução, né? Valores esses que vão variar durante a execução do meu projeto, como pontos, fases, tá? Dentre outras aplicações. E eu tenho meus blocos. Eu consigo definir um bloco novo para que eu possa reutilizar. Então, por exemplo, o personagem vai ter que pular em vários momentos do jogo, então eu consigo deixar um bloco pronto para ser chamado apenas e realizar aquele conjunto de instruções. Então, eu tenho todas essas possibilidades aqui dentro, ok? Temos aqui as fantasias. Então, cada personagem pode ter mais de uma fantasia. Essas fantasias eu consigo alternar durante a execução desse projeto para que eu realize, né, algumas
animações. Então, quero dar a impressão que o personagem está andando. Então, eu posso alternar entre essas fantasias para que eu dê essa impressão. Eu tenho aqui os sons também, né? Os sons, eles podem ser utilizados ou da ferramenta. Então, aqui na ferramenta do Scratch, eu tenho vários sons prontos para que eu possa utilizar. Eu posso também gravar um som com minha voz. Eu posso escolher um aleatório ou posso carregar um som. Então, posso ter um som no meu computador, alguma música, algum efeito, né, que eu baixei de algum lugar, e eu posso colocar aqui também. Certo? Essa parte aqui é a parte que eu vou programar aqui o meu código, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, olha, que esse meu personagem, que eu estou aqui com ele selecionada, ele vai dizer olá, pessoal. Então, eu venho aqui, ele vai dizer olá. Então, eu vou colocar aqui um código que vai fazer com que ele diga olá, pessoal, tá? Então, eu vou colocar aqui olá. Olá, pessoal. Então, aqui é onde eu vou arrastando, então, meus blocos para que eu construa qual que é a sequência de ações do meu personagem aqui no meu jogo. E os códigos, vocês vão perceber que ele está relacionado ou com algum personagem específico ou com o cenário. Tá? Então, eu vou vir aqui já para essa parte de baixo para mostrar para vocês que essa região aqui é a região onde eu configuro, gerencio meus personagens. Aqui no meu jogo, na minha animação, na verdade, ele só tem um personagem. Caso eu queira excluir esse personagem, eu posso. Como também eu posso escolher outros personagens. Então, posso vir aqui e colocar, por exemplo, um urso. E colocar aqui também outro animalzinho. Vou colocar o cachorro. E veja, quando eu vou colocando códigos aqui dentro, esses códigos estão relacionados ao personagem, tá? Então, esse vai dizer olá, e esse vai dizer, quando clicar em bandeira verde, ele vai emitir um som. Tá? Então, ó, os códigos estão relacionados ao personagem. E aqui ele aparece qual que é o nome do personagem, qual que é a sua posição atual, o tamanho. E eu consigo alterar isso aqui, alterar o nome dele, consigo deixar ele visível ou invisível. Eu consigo fazer isso também, né, com blocos, tá? O tamanho dele, então eu consigo ir gerenciando essas configurações, propriedades aqui do meu personagem, tá? E aqui, por último, eu tenho meu palco. O palco é onde eu consigo colocar um fundo, né, para o meu cenário. Então, veja, consigo colocar um fundo aqui no meu cenário. Esse fundo também é a mesma coisa. Assim como o personagem e os sons, eu consigo também nos meus cenários escolher um aqui da minha biblioteca. Eu consigo desenhar um novo personagem, caso eu queira desenhar. Vou colocar isso aqui. Eu consigo também desenhar esse cenário, escolher uma surpresa dentro dos que ele apresenta e também carregar um aqui do computador. Certo? Quando vocês forem escolher um personagem que vocês queiram que ele tenha animação, basta vocês posicionarem aqui o mouse, descansar o mouse aqui em cima do personagem para ver se ele vai estar trocando aqui as animações. Ó. Vejo que essa menina aqui, ela tem várias fantasias que vai permitir com que eu troque as fantasias para dar um efeito mais realístico depois, certo? Então, quando eu apresento aqui, ó, então ele vai mostrando quais são as fantasias dentro desse personagem. Então, isso é muito legal, certo? E aqui é minha área de execução, é onde eu consigo ver a execução do meu projeto. Tá? Onde o que eu programei para os meus personagens, né? Aqui meu urso dizendo olá e meu cachorro aqui latindo, é onde eu vou conseguir ver. Agora aqui é onde eu consigo maximizar a minha tela para que eu consiga ver a execução do meu projeto, certo? Então, essa ferramenta inicial do Scratch, eu sugiro que agora vocês sigam os tutoriais para se familiarizar com a ferramenta, ir inserindo aqui os blocos.
Nós voltamos daqui a pouco, na nossa próxima aula, em que iremos aprender como utilizar esses elementos para criar uma narrativa digital dentro de um jogo. Então, um abraço e até a próxima aula.